Universidade Estadual da Paraíba, UEPB. Curso de Licenciatura Plena em Letras. Linguística 3, quarto período. Professor Rafael José de Melo. Componentes José Alves da Silva, Larice Dutra da Silva e Mariana Oliveira Suassuna. Análise do discurso em textos publicitários. Neste trabalho, discutiremos sobre como ocorre a produção de significados em textos de propaganda, baseada na perspectiva teórica da análise do discurso de orientação francesa, AAD. Como texto base, utilizaremos o texto Bombril e Ratinho, As Vozes da Sedução, um trabalho de Maria Regina Leite. De acordo com a AD, a produção de sentidos em um dado discurso ocorre por meio de processos parafrásticos e processos polissêmicos. Parafrástico vem de paráfrase. Esse conceito produz diferentes definições para o mesmo dizer, ou seja, muda-se a forma do discurso, mas o dizer é o mesmo, permanecendo o sentido. Já polissêmico vem de polissemia. Ela é capaz de criar novos sentidos, instaurando o diferente, pois ela é a própria condição da existência dos discursos. Podemos concluir que o processo publicitário é repleto de paráfrases. Ainda assim, não se pode considerar um desses conceitos mais importante que o outro, quando partimos para interpretar um texto. Isso porque não é possível fazer uma interpretação completa do sentido de um texto, pois um texto retoma o outro em uma cadeia infinita. Desse modo, o sentido não está no texto, mas na relação que este mantém com quem o produz, com quem o lê e com outros discursos. Pela perspectiva da AD, não há dizer sem história, pois todo discurso é parte de um processo discursivo mais amplo, que o toma em sua rede de significações. Todo discurso carrega uma ideologia, e no caso da propaganda, essa ideologia é capitalista e visa, obviamente, o lucro. Vamos observar agora a propaganda da Bombril. Ela é composta de texto e imagem, como vem mostrando abaixo. Com relação à parte verbal da propaganda, temos o texto na parte de baixo escrito "sujeira é baixaria", que pode ser interpretada de duas maneiras. A primeira como uma forma de sujeira social, que deve ser combatida na sociedade, e a segunda se referindo a uma sujeira doméstica, insinuando que para eliminá-la basta usar os produtos Bombril. Já a parte não verbal se constitui da figura do autor Carlos Moreno, o garoto símbolo da marca Bombril, que aqui está representando o ratinho, Carlos Massa, aquele apresentador de TV. No fim, a propaganda quer nos induzir a pensar que o ratinho, o apresentador, faz a limpeza social, enquanto a Bombril a limpeza doméstica. Mas afinal, o que um apresentador de TV tem a ver com uma propaganda de produtos de limpeza? É para isso que a AD tenta explicar esses três efeitos que existem dentro do discurso. O primeiro deles é o efeito de identidade. Associando a figura popular do ratinho com os produtos da Bombril, esse discurso produz um efeito de identidade do público-alvo com essa marca, causando empatia e maior credibilidade entre o discurso e o público. O segundo efeito se trata do efeito de sentido de verdade, ou seja, de persuadir aquele leitor a acreditar no que está vendo e lendo naquela propaganda, fazendo ele associar a figura popular de ratinho aos produtos da Bombril. E por fim, o efeito que vai estruturar toda essa propaganda, que é o efeito do sentido do humor, a ironia e a sátira implícitas que estão dentro desse discurso. A sujeira social, citada na imagem anterior, na verdade se encontra nos próprios programas de televisão brasileira. É a sujeira do que acontece lá e por trás das gravações. Ao simbolizar o apresentador com o cacetete na mão, um instrumento de poder e de violência. O sentido desse humor, então, está nas entrelinhas. É preciso que o leitor dessa propaganda fixe o olhar da palavra à imagem para conseguir perceber o movimento desses sentidos que se constituem nesse percurso. E é justamente por isso que os donos da empresa Bombril utilizaram do apresentador Ratinho nesse discurso publicitário, pois além de tornarem a sua divulgação popular, ainda deixam seu posicionamento crítico com relação aos comportamentos do apresentador. Sem dúvidas, uma característica em comum presente nessa campanha de publicidade se trata do personagem que vai ser representado no anúncio da propaganda. No caso da Bombril, foi exatamente usando a imagem não só desse apresentador de TV, como de outros famosos, que os responsáveis pela empresa Bombril construíram o seu discurso publicitário próprio
para os seus produtos de higiene e limpeza doméstica. Os seus discursos publicitários foram representados por uma mesma pessoa há mais de 22 anos, Carlos Moreno. E esse cara é de longe um dos rostos propagandas mais conhecidos do país, sendo capaz de representar uma série de personagens marcantes sem deixar o tom de apelatismo de lado, pois não importa como, sempre há uma manipulação disfarçada para convencer e seduzir, sem que transpareça suas verdadeiras intenções, ideias e sentimentos. Enfim, na propaganda, tanto vale de um ou de outro na hora de convencer o seu consumidor.